Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamado Betsaida, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que ali entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro desta terça-feira. Que Deus abençoe o seu dia, este dia dedicado a Nossa Senhora de Anguera. Lembrar que hoje à noite teremos uma live especial às 20h15. Muito bem, o Evangelho de hoje está nos trazendo uma reflexão extraordinária. Aqui nós temos uma cena comovente de um homem que era aleijado e que precisava entrar na água quando o anjo descia e agitava a água. Mas como ninguém tinha a misericórdia de ajudá-lo, quando ele tentava ir, alguém passava à sua frente. Jesus estava observando essa cena e Jesus vai se aproximar do homem, né? Então, é uma coisa muito interessante, mesmo porque aquele homem que estava ali, embora tinha outros com tantas outras doenças, este, de modo especial, tinha 38 anos, né? Ou seja, estava aleijado, 38 anos enfermo, uma vida inteira marcada de sofrimento, de angústia, de dor, de espera. Bom, até, digamos, uma sensação de abandono, mesmo porque as pessoas naquela época que tinham alguma deficiência, eles eram lançados à margem, né? As pessoas não queriam muito se aproximar. E se fosse lepra, aí é que nem a família acolhia em casa, tinha que viver em aldeias, né? Então, na live de hoje, vamos falar alguma coisa nesse sentido. Então, meus irmãos, aquele homem talvez tivesse um dia perdido a esperança de ficar curado, né? Mas Jesus vê o coração, vê o desejo daquele homem de ficar bom. Então a piscina estava cheia de doente. E Jesus vai se aproximar exatamente daquele que certamente mais precisava do milagre. E Jesus, aqui no Evangelho, ele revela uma coisa interessante que a gente não pode deixar passar em branco. Ou seja, Jesus vê cada pessoa de forma individual. Jesus conhece o coração daqueles que acreditam, daqueles que têm fé. E por isso é que a gente deve, abrindo o nosso coração, nos deixar conduzir pela graça de Deus
para que desta forma o Senhor, vendo o nosso coração, possa nos abençoar e nos agraciar com aquilo que nós precisamos, né? Porque muitas vezes nós mesmos, né, nos sentimos talvez abandonados, esquecidos, ignorados. Parece que às vezes a gente está invisível aos olhos do mundo, né? Diante dos problemas que nós enfrentamos, sei lá. Tem pessoas que reclamam, me abandonaram, Deus esqueceu de mim, aquela coisa toda que a gente sabe que muitas vezes são tentações do inimigo que leva as pessoas a criar esses dramas, né? Então, em relação ao homem, sim, o ser humano abandona o outro, mas Deus não abandona ninguém. Mesmo na dor, no sofrimento, Deus está sempre ali. Então, você que ouve esta reflexão, por favor, nunca se sinta abandonado, não. Deus está do seu lado, Nossa Senhora está do seu lado. E o evangelho de hoje está nos lembrando que Jesus nos vê, Jesus conhece a história de cada um de nós, ele sabe exatamente o peso da nossa cruz, quanto tempo você sofre, a perseguição que você é vítima, né? Nosso Senhor sabe de tudo de nossa vida. Às vezes a gente nem sabe, mas Jesus sabe de tudo. E, portanto, o mundo, né, pode te rejeitar, mas Jesus te ama. Então, Jesus vai se aproximar desse homem e vai dizer, queres ficar curado? Olha que pergunta interessante. Então, óbvio que aquele homem quer ficar curado, mas Jesus não vai indagá-lo por acaso. Essa pergunta é para tocar a sua vontade interior, a sua disposição de mudar de vida. Ele precisava mudar em todos os sentidos, falando. Inclusive, Jesus faz uma advertência interessante aqui, deixa eu ver, no final do Evangelho. Cadê? Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, agora me despertou aqui uma curiosidade, viu? Por que Jesus falou isso? Será que esse problema dele foi provocado por causa de algum pecado? Isso aí é interessante, né? Vamos tentar descobrir isso e você já sabe com quem. É interessante isso aqui. Eis que estás curado, é o final do versículo 14. Eis que estás curado. Não volta a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, aquele homem com aquela deficiência, pelas palavras de Jesus, eu nunca tinha pensado isso, mas lendo aqui agora, né, esse evangelho me veio essa coisa aqui na cabeça. Então, a enfermidade dele, aqui, pelas palavras de Jesus, foi provocada por alguma coisa errada que ele fez. Agora, o que? Aí só Deus e Nossa Senhora que sabe, né? Como Nossa Senhora sabe, ela pode nos ajudar a entender exatamente isso que está aqui no Evangelho, no versículo 14, no final do versículo 14. Então, Jesus vai advertir o sujeito, né? Olha, você foi curado, né? Mas não volta a pecar não para que não aconteça uma desgraça pior na tua vida. É isso que Jesus está querendo dizer para ele, né? Então, vamos pedir a Jesus a graça, né, de sermos curados das nossas enfermidades. Se nós queremos, meus irmãos, Deus pode nos ajudar. Então, Jesus hoje está no meio de nós, está presente, como sempre esteve, né, na nossa vida. Então, se eu e você queremos mudar, se nós queremos nos levantar, se estamos caídos, Jesus está estendendo a mão para nós. Então, a gente precisa ter a coragem de dizer sim, né? Então, o paralítico vai responder, Senhor, não tem ninguém que me coloque na piscina. Então, essa é uma passagem, vamos dizer assim, que comoveu o coração de Jesus, sabe? Porque Jesus teve misericórdia dele. Jesus sabia dos pecados dele, mas Jesus queria, além de curá-lo fisicamente, Jesus queria curá-lo espiritualmente, e o faz. E ele aceita, porque quando Jesus pergunta, ele dá essa resposta, né? Eu não tenho ninguém que me coloque na piscina. Então, quando ele fala isso, Jesus conhece que no seu coração há o desejo de ficar curado. Ele tem fé que se banhar naquela água, movida pelo anjo, que ele vai ficar curado. Então, aquela água, ele não sabia, não existia esse termo na época, mas aquela água da piscina estava ali como um dos sacramentais que a gente chama hoje na igreja, né? Era uma água abençoada. Deus abençoou aquela água para as pessoas serem beneficiadas. Era o anjo que vinha
para sacudir, para balançar aquela água, para sair em cima das pessoas, né? E Deus faz a sua obra acontecer. Então, é uma resposta dolorosa. Ele diz que está sozinho, ele não tem ninguém. Ele não está apenas doente, ele está só. Então, você pode até se sentir sozinho, pode até se sentir sozinho no plano humano, mas no divino você não está só. Não esqueça disso. Você pode até não ter o apoio da família, dos amigos, alguém, né, pode até não querer estender a mão para você. Você pode até se sentir, digamos assim, sem esperança de algo melhor na sua vida, porque isso tudo a gente passa por essas provações. Mas esse evangelho nos convida a algo diferente, né? Então, se você tomar posse, Jesus vai te ajudar, vai te levantar, vai te aproximar dele. Então, estenda a mão para Jesus hoje. Deixa que ele possa tocar na sua vida, no seu coração. Jesus não colocou aquele homem na piscina. Ele fez algo maior. Ele vai e diz, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem ficou curado na mesma hora. Então Jesus está dizendo para você hoje, levanta, levanta dessa cama, levanta você que está com depressão, você que está angustiado, angustiada, levanta, levanta e toma posse da graça de Deus e o milagre vai acontecer também para você. Eu desejo que Jesus possa tocar no coração meu e seu. E Jesus tem um poder para levantar quem caiu, para libertar quem está preso, para restaurar quem perdeu a esperança, quem perdeu a fé, para curar o corpo e a alma. Então, Jesus, repito, vai encontrar aquele homem mais tarde no templo e vai dizer, olha, tu ficou curado, agora tu, é como se assim, tu fica ligado, viu? Porque se tu voltar a pecar, vai te acontecer coisa pior. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, eu estou usando aqui as minhas palavras. Então, ele não quer apenas a cura do corpo, meus irmãos. Jesus quer a cura da alma. Então, a maior doença que existe hoje na humanidade não é doença física, o câncer e tantas outras doenças que estão matando tanta gente. É o nosso pecado. Porque o nosso pecado paralisa o coração, afasta a gente de Deus. E por isso, Nossa Senhora nos chama para a gente se reconciliar com Deus por meio do sacramento da confissão. Aproveita, é quaresma, tempo forte de conversão. Que Deus abençoe seu dia. Por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe alguém precisa ouvir essa palavra de Deus hoje. Até daqui a pouco, se Deus quiser.